Ser guiado por Deus e ser guiado pelo Espírito Santo é algo que muitas pessoas querem, mas poucos sabem como fazer, poucos sabem o preço que isso custa. Mas se você está nesse vídeo, tenha certeza que foi o Senhor Deus que te trouxe para cá, que esse vídeo ele está sendo gravado, ele está sendo feito como resposta de oração. Deus tocou no meu coração para criar essa mensagem e eu sei que Ele que vai entregar a mensagem para os corações que precisam ouvir, que precisam aprender e que têm o desejo de descobrir como ser guiado por Deus. Se você quer realmente aprender, será que é Deus que está me guiando ou será que é coisa da minha cabeça? Será que é o Espírito Santo que está falando comigo ou será que eu que estou imaginando? Se você quer aprender como sair dessa dúvida, fica nesse vídeo até o final, pois você vai aprender isso e muito mais. Para que nós possamos dar continuidade da melhor maneira, eu convido você a fazer uma breve prece comigo, uma breve oração. Pense em Deus e oremos ao Senhor. Pai amado, eterno Deus, neste momento eu peço que não seja eu aqui falando, não seja as minhas palavras, não seja a minha vontade ou a minha mente, mas o Teu Espírito conduzindo e guiando cada palavra da mensagem, em nome do Senhor Jesus. Também peço que abra o entendimento de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem e assistindo esse vídeo, que pelo poder do nome e do sangue de Jesus possa ser derramado sobre eles o divino Espírito Santo e a divina revelação, para que além do entendimento e conhecimento humano, todos aqueles que estão recebendo essa mensagem também possam ter a sua mente aberta com a sabedoria e as riquezas da inteligência que só o Senhor pode nos dar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de começar falando justamente sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus já nos ensinou como ser obedientes a Deus. Jesus ele nos ensinou como reconhecer a voz do Senhor nosso Deus. Aqui nessa palavra tão maravilhosa, que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, Jesus ele nos revela alguns segredos de como eu posso realmente conhecer a Deus, reconhecê-lo e ser obediente à sua voz, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado por Deus. Olha que a palavra de Deus nos fala. Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos teus pequeninos? Sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Todas as coisas me forem entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vemos aqui Jesus dando um chamado. Venham até mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. E parece que é algo fácil, parece que é algo tão bom que todo mundo vai querer, mas na verdade o negócio não é bem assim. Não é tão simples, porque justamente as coisas que nos deixam cansados, as coisas que nos deixam sobrecarregados, são coisas das quais nós não queremos abrir mão. Uma pessoa que tem uma mágoa muito grande, muitas vezes ela não aceita abrir mão da mágoa. Ela carrega aquilo como algo precioso no seu coração. Ela diz, um dia eles vão ouvir. Um dia aquela pessoa vai sofrer tudo que eu sofri. Um dia ele me paga. Um dia ela vai ver. Essa mágoa, ela tem uma importância tão grande no coração que a pessoa não aceita entregar isso para Jesus. Ela prefere ali ficar sobrecarregada, ela prefere ficar oprimida, ela prefere ficar mal do que entregar aos pés de Cristo a sua mágoa, a sua dor, a sua tristeza. Outras pessoas têm alguma insegurança e elas têm uma convicção tão forte de que não são capazes. Ah, mas isso acontece com outra pessoa, comigo não dá. Deus faz esse tipo de milagre na vida de outra pessoa, comigo não. Deus fala com os outros, mas comigo Deus não vai falar.
A pessoa tem um complexo de insegurança tão grande, uma dúvida, um medo tão profundo, que ela se apega nisso como uma forma de autodefesa. Ah, mas é que eu não preciso porque Deus não falou comigo. Eu não preciso fazer nenhum sacrifício porque Deus não vai me abençoar mesmo. Sempre que a gente pressupõe que Deus não vai nos abençoar, que Deus não vai fazer, nós estamos dizendo que Deus não tem poder sobre a nossa vida. Nós estamos declarando que Deus, eu não te entrego as minhas dores, eu não te entrego as minhas lutas, eu não te entrego aquilo que me sobrecarrega, aquilo que me oprime, porque isso é meu. Tem tantas pessoas tão sobrecarregadas com tanta bobagem. São mágoas, são pensamentos, são lembranças, são pecados. Tem pessoas que simplesmente não vão para a igreja porque, não, mas se eu for para a igreja eu vou ter que me casar de verdade. Vou ter que casar na igreja. Se eu for para a igreja eu vou ter que parar de, por exemplo, ficar bebendo e fumando e indo nos bailão e fazendo minhas farras, minhas bagunças. Aí eu não quero. Muitas pessoas, elas recebem o chamado, se você está cansado e sobrecarregado, vem até Cristo Jesus, vai te aliviar, só que a pessoa ela tem um apego a justamente aquilo que lhe sobrecarrega, a pessoa tem um apego àquilo que lhe deixa cansado, sobrecarregado e oprimido. Antes de Deus falar com você, você precisa ser liberto. Olha como Jesus ele nos explica uma coisa extraordinária. Que Deus ele escondeu, o Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Senhor ele escondeu os seus mistérios. O Senhor ele escondeu a maior profundidade da riqueza do Evangelho de muitos que se dizem sábios, de muitos que se dizem entendidos e revela aqueles humildes de coração. Sabe por quê? Porque às vezes os sábios e entendidos eles estão tão apegados à sua soberba. Não, porque eu sou, porque eu entendo, porque eu sei, porque eu consigo, porque eu faço. Eles estão tão apegados a essa soberba que eles se sobrecarregam. Quantas pessoas por causa do orgulho se sobrecarregam? Não, eu vou comprar determinado carro e este carro eu vou sair desfilando com o vidro abaixado, o braço para fora, e eu vou sair desfilando para todo mundo ver o que eu consegui, como eu sou capaz, como eu tô rico, como eu tô vencendo na vida. Às vezes a pessoa comprou o carro parcelado no nome de outro, tá todo lascado, não consegue pagar o carro, mas está desfilando. Olha só o que eu fiz, olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei. Sobrecarregado, oprimido, mas eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou capaz. Tão capaz e tão inteligente que acaba dizendo que não precisa de Jesus. Tão capaz e tão inteligente que declara, eu não preciso dos céus na minha vida porque eu sei fazer, porque eu sou profissional. Aí ele fica agarrado, tá ali cansado, sobrecarregado, oprimido. Não, porque eu tenho razão. Quantos casais que se separam porque um dos dois quer ter razão ou os dois querem ter razão? Não, eu tenho razão. O que é melhor, você ter razão ou ter paz? Não, porque é assim que você lava a louça. Eu já vi tanta briga de casal por causa de coisas tão fúteis como a maneira, não é porque um não lavava a louça, porque lavava a louça do jeito errado. Ou porque deixava a toalha na toalha de mão e a toalha de rosto. Secava o rosto na toalha de mão. Eu já recebi casais no gabinete pastoral por causa desse tipo de picuinha. Pastor, ele suja tudo, a toalha de rosto branca que eu tenho, ele chega com essas mãos encardidas e suja, e o casal brigando de verdade. Mas eu chego em casa, eu tenho que lavar as mãos, vou secar onde? Deixa uma toalha só para o rosto branquinha e deixa uma toalha mais escura só para sujar para as mãos, às vezes que ele chega do serviço, está com as mãos com graxa, deixa uma toalhinha só para isso. Aí a esposa, pois é, né? Eu podia deixar uma toalha só para isso, não preciso deixar só as minhas toalhinhas brancas no banheiro. Coisas tão simples e tão bobas, mas que roubam de nós um privilégio maravilhoso, porque a gente quer ter razão. Tudo aquilo que você quer ter, tudo aquilo que você dedica como isso aqui é meu, e eu sei, e eu faço, e eu consigo, e eu não abro mão, tudo isso, ele te afasta de Deus e te impede de ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Porque Deus não fala com quem está cansado, sobrecarregado e oprimido. Primeiro ele liberta. Existe uma ordem
para as coisas. Deus ele não é desorganizado. Primeiro ele te liberta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que ele também diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus explica, nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós vamos até Jesus, nós somos libertos por Ele, pois Ele é a verdade. Por isso a Bíblia nos ensina, por isso Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar a sua mente, aliviar o seu coração, aliviar as suas dores, aliviar as suas angústias, as suas ansiedades, as suas preocupações. Não precisam mais dominar a sua vida, porque a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e começa a conhecer Jesus, começa a conhecer a Deus, aí a sua vida começa a ser transformada. Algo me chama muita atenção que ele fala aqui, todas as coisas me forem entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aqui Jesus está falando sobre relacionamento e intimidade. Ele estava falando sobre Deus e ele. Eu conheço Deus Pai e o Deus Pai me conhece. Vocês nunca vão conhecer a Deus de verdade se eu não revelar para vocês. Ele fala, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Jesus nos revelar o Pai Celestial, nós vamos o conhecer. Como que nós vamos ser guiados por alguém que não conhecemos? Como que nós vamos ser guiados e vamos obedecer alguém que nós não conhecemos, alguém que nós não sabemos quem é? Você quer ser guiado por Deus? Você tem que conhecer nosso Senhor Deus através do Filho, através de Cristo, através dos ensinamentos de Cristo, através da libertação que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, que nos lava, que nos limpa, que nos perdoa, que é Ele que remia os nossos pecados, nós nos tornamos redimidos por Ele. Através do conhecimento, do relacionamento com Cristo, nós conhecemos a Deus Pai e nós recebemos o Espírito Santo. E aí sim, primeiro passo, nós somos libertos. Os nossos pesos, as nossas dores, as nossas angústias, tudo aquilo que nos sobrecarrega é tirado de nós. E enfim, nós começamos a receber nas nossas vidas a presença de Deus. E a Bíblia fala que Ele tira de nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tira de nós, Ele nos alivia, Ele tira de nós esses fardos. Ele tira de nós esse peso, só que ele explica, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus fala? Eu vou te aliviar primeiro eu vou te libertar. Primeiro eu vou mudar a tua cabeça, primeiro eu vou mudar a tua mente, eu vou mudar o teu coração, eu vou mudar os teus pensamentos. E quando você começar a conhecer a Deus, você vai receber um jugo. Sabe o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre os ombros dos bois. E aquele que está arando a terra, ele guia os bois através do jugo. Ele guia para que os bois eles andem de maneira reta ou da maneira como precisa ser feita para que a terra seja perfeitamente arada. Jesus ele deu esse exemplo porque era uma coisa que todo mundo conseguiria entender na época. Naquela época não tinha ceifa, não tinha colheitadeira de última geração que funciona via internet. Naquela época o negócio era na mão mesmo. Qual que era a maior tecnologia de plantio da época? A maior máquina que te ajudava a fazer plantio na época eram os boi. Só que todo mundo entendia que o jugo era uma ferramenta que te ajudava a guiar os bois. Ele não é uma ferramenta que pesa e machuca o animal. Pelo contrário, o jugo, para que ele seja bom, ele tem que ser confortável. Ele não pode machucar, ele não pode ser desconfortável, porque se o jugo for desconfortável, o boi não trabalha direito. Então Jesus ele nos informa, ele nos mostra que eu vou colocar sobre vocês algo que vai ajudar vocês a serem guiados e eu vou guiar os seus passos. É para isso que o jugo servia, para guiar os passos do boi, para que ele pudesse arar a terra. Jesus ele fala,
Eu vou tirar as cargas de vocês, eu vou colocar sobre vocês algo especial e eu vou guiar os passos de vocês. Em nenhum momento Jesus estava nos chamando de bois, mas ele estava fazendo uma alusão, estava fazendo uma alegoria onde nós receberíamos de Deus algo que fosse bom, algo que não seria pesado, algo que seria especial e que nos guiaria passo a passo. Em cada passo que demos, em cada decisão que tomamos, nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Algo me chama muita atenção que Jesus ele fala sobre conhecer. Todas essas coisas me forem entregues. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aqueles a quem o Filho revelar. Se você quer ser guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, o primeiro passo é entregar a Ele as coisas que você tem se apegado. Você tem se apegado a muitas coisas, e se você não entregar a Ele, lamento te informar, mas você não vai ser guiado por Deus. Só que o detalhe é que não é fácil. Não é fácil você entregar aos pés da cruz, não é fácil você entregar para Jesus coisas que te feriram profundamente, coisas que te machucaram, coisas que marcaram a sua vida, marcaram a sua infância. Como que um filho perdoa um pai que o abandonou? Como que um filho perdoa uma mãe que o abandonou? Não é fácil. Isso é uma marca que as pessoas carregam para a vida inteira. Como que um filho consegue honrar um pai e uma mãe que foram narcisistas e abusaram dele desde criança? Como que um filho pode perdoar os seus pais que o deixaram passar fome e não se preocupavam? É difícil. E esse é só um exemplo de pai para filho. Às vezes aquele pai que só te dizia, você é um burro, você não vai dar nada, você não vai conseguir, essa criança é uma peste. É difícil. Não é fácil você simplesmente chegar para Jesus e dizer, ó Jesus, está aqui, pronto, te entreguei e acabou. Como é que você vai entregar as suas preocupações para Jesus? Não, Jesus, eu estou entregando a minha preocupação financeira. Essa preocupação ela está consumindo a minha alma e eu estou entregando a Ti, Jesus, pode me aliviar, eu estou chegando aos seus pés, alivia-me, Senhor, da minha preocupação. Como é que você vai fazer essa oração para Deus se a comida tiver acabado dentro de casa e seu aluguel estiver atrasado? Não é fácil. O natural do ser humano é entrar em desespero, o natural do ser humano é ficar com raiva, o natural do ser humano é querer vingança, o natural do ser humano é querer lutar e usar a força do seu braço para resolver as situações. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Só que entregar isso nas mãos de Jesus não é fácil. Como é que eu consigo entregar isso nas mãos de Cristo? Conhecendo. Primeiro Jesus fala sobre conhecimento. Sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Todas essas coisas me forem entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. O processo de libertação está intimamente ligado com o quanto nós conhecemos a Deus. Quando nós começamos a buscar do Senhor Jesus, nós começamos a buscar do Senhor, a Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei, aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, aquele que bate, a porta se abre. Quando nós começamos a buscar o Senhor, quando nós começamos a buscar de Deus, quando nós começamos a orar, a ler a sua palavra, quando nós começamos a querer, desejar no nosso coração o conhecimento de Deus, conhecer quem Ele é, e não apenas ficamos pedindo a Deus o que Ele pode fazer por nós, a Bíblia fala que nós conhecemos a Deus, que o Filho começa a revelar. E aqui que está o grande detalhe, o primeiro passo. Quando o Filho começa a revelar os mistérios, quando o Senhor Jesus, Ele começa a revelar nas nossas vidas os mistérios da graça, os mistérios do poder de Deus, quando nós começamos a entender que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo que nos escolheu, que Ele morreu no nosso lugar, quando nós começamos a entender o quanto somos amados por Deus, esse amor nos transforma, nos restaura, nos renova, e através do amor de Cristo, aquilo que nós agarrávamos com tanta força começa a perder o sentido.
Aquilo que nós agarrávamos com tanta força começa a não ter mais valor. Nós encontramos a força necessária para perdoar quem nos fez mal, para deixar para trás um passado que nos machucou, que destruiu a nossa mente. Através de Cristo, conforme vamos o conhecendo, nós vamos sendo libertos por Ele. Ele vai tirando de nós os fardos, vai tirando de nós as cargas e vai colocando sobre os nossos ombros, vai colocando sobre a nossa vida uma unção e um poder que nos permite ser guiados por Deus. Uma unção e o poder que nos permite ser guiados por Deus. Aqui a Bíblia fala que nós recebemos esse poder, recebemos essa unção, nós recebemos um jugo, uma ferramenta que Deus coloca em nós para que a gente possa seguir os passos de Cristo. Jesus colocou nas nossas vidas uma ferramenta e através dessa ferramenta nós podemos ser guiados pelo Senhor Jesus nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na nossa forma de viver. Só que a grande pergunta é: que ferramenta é essa? Eu sei que Jesus colocou uma ferramenta nas nossas vidas, mas qual é essa ferramenta? O que é esse jugo? O que é essa coisa tão extraordinária que Deus colocou na minha vida para que eu possa ser guiado pelo Senhor? Um pouco mais à frente, no livro de João, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, os meus marcadores muito especiais. Um dia eu conto a história desses marcadores, eles são muito especiais. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 12, nós vemos Jesus explicando um pouco mais sobre o que é esse jugo. Nós vemos Jesus nos explicando como que nós somos guiados, o que é essa ferramenta que nos guia conforme a vontade de Deus. Você precisa entender dessa ferramenta. Jesus, ele fala aqui, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai e farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Primeiro, a primeira ferramenta é o crer, é a crença, é o acreditar no Senhor. E algo aqui chama muita atenção. Quando você começa a conhecer a Deus, você começa a ser libertado por Ele, você começa a crer nele, você começa a ser transformado. Lembra aquelas cargas, aquelas angústias? Se Deus te transformasse, desse poder na sua vida, abrisse portas para você, sem te libertar primeiro, você ia usar aquilo que Deus te deu para fazer coisas perversas. Você ia usar a bênção de Deus para pecar. Tem pessoas que, se elas ganharem uma condição financeira um pouco maior, ela pisa em todo mundo da família. Agora eu vou humilhar aquele sem vergonha que não me ajudou quando eu estava em necessidade. Agora eu vou passar na frente da casa dele e vou buzinar o carro, eu vou dizer, olha só, foi Deus que me deu. A gente usa Deus como desculpa para pecar. Olha o que Deus me deu, olha aqui, morra de inveja. A gente tem que cuidar, às vezes Deus, ele não nos dá aquilo que precisamos, porque nosso coração precisa ser tratado. Mas quando ele nos alivia, quando ele tira de nós essas dores, essas travas, esses erros, esses pecados que nós estávamos ali agarrados com todas as nossas forças, ele tira isso de nós. Olha o que a Bíblia nos diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que Jesus diz isso? Porque quando você está liberto pela palavra de Deus e você está conhecendo a Deus, você está conhecendo a palavra do Senhor e tendo um relacionamento com Jesus, você não vai pedir bobagem. Você não vai pedir, mata ele, Jesus. Você não vai pedir, Jesus, pesa a tua mão na vida dele para que ele sofra. Você não vai estar amaldiçoando ninguém e você não vai pedir conforme seus próprios interesses. Jesus, me dá o bilhete premiado da loteria, eu quero sonhar com os números da Mega Sena, porque aí eu vou sumir no mundo e nunca mais ninguém vai me ver. Você para com essas coisas mesquinhas e bobas, essas coisas de menino, e você começa
a enxergar aquilo que tem valor. Então, o primeiro passo, depois que Jesus ele tira de você as suas dores, ele te dá uma fé, ele te dá crença e ele te dá uma promessa. O que você pedir em meu nome, o Pai concederá. Mas isso não é para que você seja glorificado, mas é para que o nome do Pai seja glorificado através do Filho. Toda vez que nós damos um testemunho em nome de Jesus, eu orei e a pessoa foi curada, Deus é glorificado. Toda vez que nós damos um testemunho, eu me ajoelhei, eu orei aos céus, o pastor orou por mim, os irmãos oraram por mim, e de repente uma porta que estava fechada se abriu e eu consegui conquistar a minha casa. Você ganhou a casa, mas não foi para a sua glória, para a sua honra, para o seu desfrute. Não, foi para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse glorificado. Todas as nossas bênçãos, tudo que recebemos, tudo que temos é para que Ele seja glorificado. Mas seguindo adiante, no versículo 26 e 27, Jesus ele nos explica melhor como funciona o ser guiado pelo Espírito. Como funciona ser guiado por Deus? Ele fala assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acrediteis. Algo muito importante aqui. Jesus ele nos fala sobre o Espírito Santo que viria à terra. O Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar daquilo que aprendemos. Porque às vezes alguém nos ensina, mas a gente esquece. Quantas vezes na escola a gente aprendeu alguma coisa, chegou na hora da prova, a gente esqueceu. O Espírito Santo ele está conosco todos os dias para nos ensinar, para nos revelar a palavra, mas também para nos lembrar das coisas importantes quando for necessário. E a ferramenta, o jugo, aquela ferramenta extraordinária que Deus colocou nos nossos corações para que a gente consiga obedecer a palavra, para que a gente consiga ser guiado por Deus, está aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, nem se atemorize. A paz que excede todo o entendimento é a ferramenta que Deus usa para guiar os seus filhos. Como assim? Não entendi, pastor. Explica melhor. Calma aí, meu amigo. Nós vamos explicar isso direitinho. Jesus disse que Ele nos aliviaria. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo que Deus está te dando? Olha só o presente que Deus diz. Deixo-vos a minha paz vos dou. É o que Deus nos deixou de presente. Ao que Deus nos deu foi a paz que excede todo entendimento. Quando você está cheio do Espírito Santo e cheio de Deus, o que te separará do amor de Cristo? Paulo falou: o que me separará do amor de Deus? A fome, a dor, a nudez. Estou certo de que nada, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem potestades ou qualquer criatura, nada, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus. Então, se nada pode te separar do amor de Deus, o que te mantém firme nas maiores dificuldades, nas maiores lutas, nas maiores tristezas? É a paz que excede todo o entendimento. Alguém que está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele se mantém em paz nas piores adversidades, nas piores lutas. Tem aquela pessoa que você olha, meu Deus, como que esse cara consegue manter a cabeça no lugar? Isso é um dom de Deus. A paz que excede todo entendimento é um dom que Deus nos dá para que nós possamos ser guiados pelo Espírito. Sempre que alguma coisa perturba a nossa paz, nós precisamos ficar atentos. Primeiro, Jesus tira tudo aquilo que roubaria a nossa paz.
Os seus medos, as suas angústias, os seus traumas, as suas inseguranças, as suas mágoas, as suas dores. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós conhecemos a Deus, nós recebemos o amor de Deus. Esse amor, ele ganha tanto espaço, tanto poder no nosso coração, que as nossas dores, que os nossos traumas, que as nossas lutas, elas deixam de ter sentido, deixam de ter significado, e a gente entrega tudo aos pés de Cristo. Pode me aliviar, Jesus, pode tirar isso de mim. A partir do momento que Jesus tira de nós as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, nós recebemos a crença, nós recebemos a fé. E junto com a fé vem a paz. A paz que excede todo entendimento. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como a paz do mundo. Jesus não dá uma paz que pode ser roubada. A paz do mundo é uma paz que você está bem, você está feliz quando está tudo ok. Quando está tudo às mil maravilhas, qualquer um fica em paz. Nas Maldivas, comendo uma lagosta na beira da praia, de férias, todo mundo tem paz, todo mundo pode ficar feliz, aproveitando umas férias maravilhosas, aproveitando um cruzeiro, aproveitando algo incrível, deslumbrante. Quando a família está bem, quando todo mundo tem saúde, quando está cheio de dinheiro na conta, quando a despensa está cheia de comida, é fácil ter paz. Agora, quando mexe na saúde, quando acaba o dinheiro, quando acaba a comida, quando o credor está batendo na porta, quando a luta está chegando, quando alguém muito querido parte dessa terra, aí não é qualquer um que tem paz. Aí a paz foge, aí a paz some. Só tem paz no momento de luta e adversidade quem está cheio do Espírito de Deus e quem entregou a Ele. Jesus, eu te entrego, pode tirar isso da minha vida, alivia o meu coração. Às vezes, uma das coisas que nós precisamos fazer é justamente essa oração. Foi assim que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi assim que eu comecei a entender como ser guiado no Espírito Santo, como ser guiado por Deus. Estava passando por um momento de muitas dificuldades, a comida estava acabando em casa, eu estava sem dinheiro, aí eu recebi um valor e eu pensei, beleza, eu vou conseguir comprar comida. A minha esposa estava em casa, a gente até conversou, vai dar certo, vamos comprar comida, vamos lá. E eu tinha um problema com o cartão e o valor foi descontado. E eu fiquei desesperado, porque era o único valor, o único dinheiro que a gente tinha para comprar comida e a gente estava sem comida em casa já. Eu comecei a orar a Deus, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, por favor, faz alguma coisa. Eu comecei a reclamar com Deus. Eu estava chateado, eu vim na janela do quarto e comecei a reclamar com Deus. Mas aí eu comecei a entender a minha situação. Eu não sou filho de Deus, eu não sou até pastor, eu não sou filho de pastor, eu não sou de família de crente. Eu já não vi Deus fazer tantos milagres. Como é que uma pessoa que passou a vida inteira vendo Deus fazer milagre está murmurando e reclamando? Eu senti uma vergonha tão grande na minha vida, eu senti uma vergonha tão grande no meu coração, e eu comecei a fazer essa oração: Senhor, a palavra de Deus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu comecei a fazer essa oração, eu comecei a falar, em nome do Senhor Jesus, eu te entrego agora, está acontecendo isso, está sem comida em casa, está sem dinheiro, está assim, está assado, Comecei a falar tudo para Jesus, e essa paz começou a encher o meu coração, eu comecei a chorar, e eu comecei a sentir uma alegria tão grande no meu coração. Eu ainda estava sem comida, eu ainda estava sem dinheiro, mas a paz que excede todo o entendimento já estava repleta, já estava cheia no meu coração já estava cheio, essa paz já estava transformando, e eu comecei a falar, eu comecei a dar glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, e tu és maravilhoso, eu entrego tudo a ti, tudo é teu. Se eu tenho o que eu tenho para ti, se eu não tenho a minha dificuldade, minha luta para tua honra e para tua glória. Aí eu comecei a falar, eu comecei a glorificar a Deus, e daqui a pouco eu comecei a sentir um mover no meu coração, eu comecei a sentir um mover especial, e aí eu comecei eu comecei a falar em línguas, e foi o momento mais poderoso, um dos momentos que eu mais tive uma experiência extraordinária com Deus. Foi na minha pior luta e dificuldade. Foi no momento que mais as coisas estavam difíceis. Eu comecei a repetir.
Eu fui no quarto da minha esposa, estava deitada, eu comecei a orar por ela e eu só repetia Labachuri, Labacai, Labacantra, Labaxi, Babai, Labachuri, Labacai, Labacantra, Labaxi, Babá. Eu não sabia o que eu estava dizendo, mas eu comecei a repetir as palavras em línguas estranhas, meu coração disparou, meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. O Espírito Santo tomou aquele ambiente. Mais tarde eu recebi uma oferta de R$200. Já começou, já tem comida. Aí seguindo, recebi uma mensagem, comecei a conversar com um pastor que eu nunca tinha visto na vida, que eu nem conhecia pessoalmente. A gente se viu nas redes sociais, a gente começou a conversar, ele me ligou. Aí de repente ele... Pastor, Deus tocou no meu coração aqui, minha esposa falou comigo, e Deus tocou no coração, e a gente vai mandar uma oferta, manda a chave Pix, daqui a pouco vem mais R$400. E aí aquele que estava sem dinheiro, sem comida, já estava fazendo rancho. A paz que excede todo entendimento move os céus. A paz que excede todo entendimento move a terra. Quando a gente entende que a paz é um presente que Deus nos deu e a gente precisa preservar a paz, porque é através dessa paz que nós somos guiados, a nossa mentalidade muda. Por mais que a gente esteja passando por terríveis dificuldades, a paz que excede todo entendimento é uma coisa da qual nós não podemos abrir mão. Sempre que você estiver com ansiedade, com angústia, com medo, com dor, com dificuldade, você começa, Senhor Jesus, a Bíblia fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, eu entrego aos teus pés. Entrega e diz, eu tomo posse do teu jugo, que é suave, eu tomo posse da paz que excede todo entendimento. Essa oração tem o poder de transformar a sua vida se você for sincero nela. Quando você orar de todo o teu coração, Senhor, eu entrego aos teus pés. Me liberta, me restaura, tira de mim esses fardos que me impedem de ser direcionado, que me impedem de ouvir a tua voz. Eu quero conhecer o Senhor. Você vai sendo transformado por Ele. Você vai sendo renovado por Ele. Jesus vai transformando a sua vida. Você recebe essa paz tão maravilhosa, tão extraordinária, tão incrível. Só que não para por aí. O Espírito Santo nos guia através da paz. Eu vou te mostrar como o Espírito Santo nos guia. Como podemos ser guiados por Deus. Sempre que alguma coisa perturbar a nossa paz, a gente vai saber que precisamos prestar atenção em algo. Não necessariamente que tem alguma coisa errada, porque às vezes é o Espírito Santo que mexe na nossa paz. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava preparando esta pregação, eu levantei cedinho, era na faixa de umas 5 da manhã. Comecei a ter o meu momento de oração com Deus todos os dias. Comecei a ler a palavra do Senhor e comecei a preparar essa pregação. De repente, meu coração comecei a ficar angustiado. Meu coração começou a se remexer, sabe? Quando você começa a perder aquela tranquilidade, você começa a ficar angustiado. E na minha mente começou a vir algumas casas da rua que eu estou morando. Eu me mudei há pouco tempo, não conheço nenhum vizinho. E eu comecei a ver algumas casas que eu passava na frente, sempre que precisava ir para o mercado, vai fazer as coisas, vai para a praia. Sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu passava na frente daquelas casas. É a única rua que tem de acesso. E eu comecei a ver algumas casas. E eu lembrei dessas casas e o sentimento, vai lá. Pega a Bíblia, pega o óleo ungido e vai lá orar. Vai fazer uma oração por essas casas. Se Jesus, eu não conheço ninguém, eu sou novo aqui. Esse pessoal, nem sei se eles estão em casa. Eu olhei, Jesus, é dia de semana, é 7 horas da manhã. É 7 horas da manhã. Esse pessoal ou está saindo para trabalhar ou está dormindo. E o negócio... Começou, meu coração começou aquela inquietude. Aí a maneira como a gente entende. Eu estava em paz. Meu coração começou a ficar inquieto. Falta de comida não tirou a minha paz, depois que eu recebi a paz, depois que eu comecei a valorizar a paz. Falta de comida não tirou a minha paz. Falta de dinheiro não tirou a minha paz.
Falta de saúde não tirou a minha paz. E olha que quando eu falo falta de saúde, é coisas terríveis. Eu fraturei a coluna, de cair de um telhado, quase morri. Então, fiquei 3 meses engessado. Então, assim, a doença, a falta de saúde não tirou a minha paz. Falta de comida não tirou a minha paz. Falta de dinheiro não tirou a minha paz. Como é que ir orar para os vizinhos estava tirando a minha paz? Se você tem uma paz que excede todo entendimento e as piores lutas e adversidades da vida não tiram a tua paz, aí daqui a pouco vai orar pelo vizinho e começa a tirar a tua paz, por que isso está acontecendo? É porque Deus está te dizendo, eu quero que você me obedeça. Eu tiro a paz de você enquanto você não me obedecer. É o Espírito Santo chacoalhando a gente, dizer, ó, vai fazer tal coisa. Mas eu vou falar o quê? Não importa, vai. Quando você chegar lá, eu te explico. E eu relutei um pouquinho, mas aí a gente também pode pensar um pouco, né? Eu não quero ir. É uma coisa que eu não quero fazer. Provavelmente a pessoa que está lá não quer ninguém batendo na porta às 7 horas da manhã. Eu tô com preguiça, tá frio. Eu tinha que trocar de roupa. Eu tô tão confortável em casa. Eu tô aqui preparando uma mensagem para pregar na internet. Tô fazendo a obra de Deus. Eu vou parar de fazer a obra de Deus para ir batendo numa casa que eu nem sei se tem gente lá. Por que eu tô com essa inquietude? Vai lá. Eu não quero. Minha vontade era ficar em casa, enroladinho numa coberta. Mas Deus falou comigo. Eu senti o que? A inquietude. Eu comecei a sentir o quê? Aquela vontade. Eu não ouvi nenhuma voz vindo do céu, assim, eis filho que te digo, vai. Não, de jeito nenhum, não foi nada disso. Eu comecei a sentir uma inquietude. Meu coração começou a se ficar inquieto, se perturbar ali. Eu lembrei da fachada da casa. Comecei a lembrar da fachada da casa e uma vontade de ir lá. Uma vontade de, ó, você precisa ir lá. Só que eu sabia que essa vontade não era minha. Resultado, depois de relutar um pouquinho, eu pensei, não, eu sei que a minha vontade natural é não ir. Quem está me mandando ir lá? É Jesus, é o Espírito Santo. Peguei minha Bíblia, peguei o óleo ungido, coloquei no bolso, saí. Lá vou eu, faceiro, 7 horas da manhã. Biblinha embaixo do braço. Ô, de casa. Primeira casa que eu fui. Uma das pessoas. Tô ocupado, eu tenho que sair, não posso te receber. Não posso agora. Volta outra hora se você quiser. Eu pensei, olha, se a pessoa me recebe ou não me recebe, isso é com ela. O importante é que Deus me mandou vir e eu estou obedecendo a Deus. Na volta, passei na segunda casa. Tio senhorzinho já estava sentado na calçada. Parece que ele estava me esperando. Estava sentado na calçada, tomando um chimarrão. Cheguei para conversar com ele. Oi, prazer, tudo bem? Me apresentei. Pedi se ele aceitava a oração. Ele aceitou a oração, orei. Ele, peraí que eu vou chamar minha esposa. Lá vai ele chamar a esposa dele. A esposa dele vem. Ah, eu quero uma oração. Eu era da igreja. Eu era dessa mesma igreja que você vai, dessa mesma igreja que você trabalha. Faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Onde é que há a igreja? Eu quero ir na igreja. Aí o marido dela, eu te levo na igreja. Eu sou de uma outra religião, mas eu te levo na igreja. Aí eu convidei ele. E pela primeira vez em não sei quantos anos, porque eles eram já de uma certa idade, suponho que tinham mais de 60. Pela primeira vez, aquele senhorzinho concordou. Então eu vou ir num culto. Ele levava a mulher dele, quando a mulher dele ia na igreja, ele levava a mulher dele e deixava na igreja e ia embora. Pela primeira vez ele concordou. Acho que vai ser legal, acho que eu vou ir. E a senhora, eu quero voltar. Antes de chegar em casa, eu passei em mais uma casa, que era do meu vizinho aqui. Bati palma, me apresentei, ele me chamou para entrar, a gente conversou. Aí eu perguntei, como é que você tá? Ele já começou. Minha vida tá uma bagunça. Minha esposa foi embora de casa. Eu comecei a ter problema do coração, problema de pressão e uma depressão que eu não consigo dormir, eu não consigo comer, a vida não tem sentido. Sabe o que é o pior? Que às vezes eu ficava um pouco chateado com o vizinho, que ele soltava som alto de madrugada.
Às vezes eu escutava um som alto e às vezes ele falava alto de madrugada, eu dizia, mas meu Deus, você vai dormir, um senhor de idade já, não sei quantos anos, 50 e todos anos, fazendo barulho 3 horas da manhã. Eu tinha ficado bravo com o vizinho no outro dia. Pela manhã Jesus diz, vai lá orar por ele. Vai lá orar por ele. O mesmo vizinho que você ficou bravo com ele, que atrapalhou teu sono de madrugada, vai orar por ele. E aí eu fui entender que ele não estava acordado de madrugada porque estava no barulho, ele estava em crise e depressão. E eu reclamando para Deus do vizinho, ô Jesus, olha esse vizinho fazendo barulho de novo. No dia que eu estava preparando uma mensagem sobre como ser usado, como obedecer a Deus, como ser guiado por Deus, Deus me deu a experiência. Pega e sai de casa, obedece o que eu estou mandando, para de preparar a mensagem e vai fazer alguma coisa. Como é que eu entendi que era Deus que estava falando comigo? Através do testemunho interior. Eu senti no meu coração, nenhuma voz falou comigo, mas a paz que estava dentro do meu coração começou a se remexer. Opa, alguma coisa está mexendo na minha paz. O diabo não tem poder de mexer na tua paz. O inimigo não tem poder de mexer na paz que o Senhor Jesus colocou dentro do teu coração. Satanás nunca vai ter esse poder. O único que tem o poder de puxar as cordas, de mexer no arado e fazer o jugo virar para cá ou para lá, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, ele é o único que tem poder para controlar a paz que o Senhor Jesus nos deu. O único ser espiritual que tem o poder para mexer na paz é o Espírito Santo. Mas tem mais alguém que tem essa capacidade, que tem permissão para mexer na sua paz. Você. É claro. Você pode abrir mão da paz. Se você querer pegar de volta aquilo que você já entregou nos pés de Cristo. Se você tentar buscar aquilo que você entregou para Jesus, você vai deixar a paz com Ele. Ó Jesus, vamos fazer uma troca. Você me devolve todos aqueles problemas, todas aquelas coisas ruins que me machucava, que me doía, que tirava a minha paz, que tirava a minha alegria, que me sobrecarregava. Ó, me devolve todas as minhas cargas, tudo que me oprimia eu quero de volta, eu deixo nos teus pés de novo a tua paz. Eu não quero mais a paz, eu quero a minha opressão. Às vezes é isso que a gente faz quando a gente dá muito mais valor, quando a gente dá mais importância, quando a gente dá mais atenção para as coisas do mundo que para as coisas de Cristo. Nós vemos Jesus nos falando sobre o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, fala assim, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e há de anunciar a vós. O Espírito Santo ele vai nos anunciar aquilo que o Senhor Deus deseja, aquilo que o Senhor Deus quer que a gente faça. E olha o que a Bíblia fala, quando porém vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O que nos liberta? A verdade. Toda vez que nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, ele nos guia na verdade da palavra de Deus. Então, se nós queremos saber se estamos obedecendo a Deus, primeiro passo, é a verdade de Deus? É uma coisa que Jesus ensinou? Isso está na palavra? Jesus não vai te mandar pecar. Fique tranquilo, Jesus não vai dizer para você pecar. Jesus não vai dizer para você fazer uma coisa que está fora da palavra. Primeiro passo, está escrito, está na palavra, pode ser uma coisa que Jesus está mandando. O Espírito Santo está te guiando pela paz, a decisão é correta. Quando você vai tomar uma decisão, você rogue a Deus, Senhor Jesus, se essa decisão é da tua vontade, que eu não perca a paz no meu coração. Se na hora de você tomar a decisão, a paz estiver com plenitude, você estiver em plena paz, o Espírito Santo está te dando um ok. Essa decisão é de Deus. Mas se o Espírito Santo perturbar o seu coração, viu? Não vai, não faz. Se você sentir um peso, se a sua consciência pesar, o Espírito Santo te dizendo, não faça isso não, filho, vai dar ruim. Obedece, porque eu que estou te guiando. Às vezes parece que é muito bom.
Às vezes parece que é a decisão certa. Às vezes, aos olhos humanos, é a coisa que teria o melhor lucro, te traria muitos benefícios. Mas o Espírito Santo fala, não faz. O Espírito Santo perturba, ele tira a sua paz. Ó, não. Isso não. Tira a tua paz, ele tira a tua tranquilidade. Você pode saber, o Espírito Santo está te guiando, não faça isso. Se nós continuarmos no capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz assim, ó, Jesus falou, disse-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas repetem, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer, aleluia, e retetai, glória a Deus, não sei o quê. Mas olha o que Jesus disse primeiro. Disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Antes de você vencer o mundo, antes de você vencer o pecado, antes de você resistir ao inimigo e ele fugir de você, você precisa da paz que Jesus te deu, a paz que excede todo entendimento. Os cristãos não buscam a paz de Deus, mas aí tem um grande problema. A paz é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos guiar. É através da paz que o Espírito Santo nos guia. E não é só isso. No capítulo 17, versículo 13, a Bíblia fala assim, de João, né? Agora vou para junto de ti, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenha em si a medida completa da minha alegria. Mais do que a paz, Jesus também nos dá a felicidade, ele nos dá alegria. Uma pessoa em paz consegue ser alegre, mas uma pessoa que perdeu a paz, ela nunca vai conseguir ter alegria no coração. Ninguém que está inquieto, ninguém que está preocupado, ninguém que está desesperado consegue sentir alegria. Ninguém que está em luto sente alegria. Nós só sentimos alegria quando nós recebemos a paz de Jesus. Você quer ser guiado por Deus? Você tem que entregar a Ele seus fardos, você tem que entregar a Ele as suas dores, você tem que entregar a Ele tudo aquilo que te bloqueia, que te impede de seguir em frente. Você tem que aceitar que Ele te dê a paz, você tem que lutar para preservar essa paz. Não é fácil. Às vezes a nossa mente luta contra a gente. Às vezes a nossa mente enche de pensamentos, mas como é que vamos pagar aquele boleto? Mas e agora, como é que vai fazer? Ah, mas o rancho que tem que fazer, e o leite das crianças? Ah, mas e o carro que estragou? Ah, mas e a doença que chegou? Ah, mas e aquele chefe que me persegue? Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas aquela pessoa que me fez tanto mal, eu não posso perdoar. A nossa mente, ela luta para nos sabotar. Porém, nós precisamos tomar posse em nome de Jesus. Eu tomo posse da paz que excede todo entendimento e entrego aos pés da cruz. Entrego aos pés da cruz. Para nós finalizarmos, os meus marcadores são muito especiais. Eu vou para 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde Pedro ele está dando conselhos para a igreja, e ele diz aqui, os anciões e os jovens, ele nos dá conselhos. E ele fala assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, bramando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Jesus nos tira aquilo que nos oprime, ele nos liberta. Através da libertação nós recebemos a paz, conforme vamos conhecendo Jesus, nós recebemos a paz que excede de todo entendimento, nós recebemos a alegria de Jesus e nós somos fortalecidos por Cristo. Aqui não é mais Jesus falando, aqui é Pedro. Todas as outras passagens de antes foram passagens ditas por Jesus. As passagens que lemos foram passagens onde o próprio Jesus falava, onde Jesus nos ensinava, onde ele nos mostrava que a paz é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos guiar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porém, aqui nós já vemos algo. Nós vemos Pedro lutando. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Pedro falou isso? Porque ele aprendeu com Jesus e agora ele está ensinando a lutar.
Pedro está ensinando a lutar, porque às vezes a nossa mente nos sabota. A nossa mente luta contra a gente, o nosso coração luta contra a gente. Às vezes a gente quer ficar ansioso, às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está com ira, às vezes a gente está com revolta, a gente quer reclamar, a gente quer brigar, a gente quer dizer: Deus, por que isso? Por que você permitiu? Por que você deixou um negócio desse? A nossa vontade humana é essa. Mas aí Pedro nos ensina: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro foi justamente aquele que pecou e errou e ficou tão preocupado, ficou com tanto medo que negou Jesus. Quando Pedro abriu mão da paz, ele pecou. Enquanto Pedro não tinha recebido o amor de Cristo, ele vivia arrumando problema, encrenca, briga, confusão. Mas a partir do momento que ele recebeu o amor de Cristo, ele começou a entender uma coisa: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aquilo que te tira a paz, aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te tira da vontade de Deus, você entrega aos pés da cruz. Aquilo que te oprime, aquilo que te sobrecarrega, entrega aos pés da cruz. Lança sobre Jesus a tua ansiedade. E olha o que ele fala: sejam sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por que ele nos diz para vigiar? Porque não é fácil. Por que ele nos diz para ficar sóbrios, para não abaixar a guarda? Porque não é fácil manter a cabeça e o coração no lugar sempre. Às vezes as adversidades da vida nos atacam e, como seres humanos, nós cometemos nossas falhas e nossos erros. Porém, quando nós vamos cometer nossas falhas e nossos erros, Jesus está pronto para pegar as nossas cargas, tirar das nossas costas e dizer: vinde a mim, todos vós que estáis são cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou colocar um jugo, eu vou colocar uma ferramenta no coração de vocês, e essa ferramenta é uma paz tão extraordinária, tão maravilhosa, que nada no mundo vai poder destruir essa paz. E você vai ser guiado pela paz. Quando o Espírito Santo inquietar o seu coração, por mais que seja uma coisa que você tenha medo, por mais que seja uma coisa que te assusta, você vai fazer. Se você estiver andando na rua e passar uma pessoa numa cadeira de rodas, o Espírito Santo começar a inquietar o seu coração, chama aquela pessoa e ora por ela. Ora que Jesus vai curar. Você não vai ficar com dúvida: mas se Jesus não curar? Meu Deus do céu, e se eu orar e passar vergonha? Quando você estiver em um lugar e você olhar para uma pessoa e você sentir uma vontade, não estou falando de alguém falar no teu ouvido, não. Estou falando de você sentir uma vontade, um impulso no seu coração de abraça aquela pessoa e fala que Deus está perdoando o pecado dela e que ela vai ser curada, ou que as portas vão ser abertas. Aí você pensa: mas isso é coisa da minha cabeça, isso não pode. E essas travas vão começar a sair de você e você vai começar a obedecer. Porque você vai entender que a paz é a ferramenta que Deus usa para te guiar. E aí você vai vigiar. Você vai ficar sóbrio, você não vai abaixar a guarda, você vai começar a vigiar. Eu preciso vigiar. Preciso estar prestando atenção, preciso estar atento. Porque a hora que a minha paz começar a ser perturbada, a hora que o meu coração começar a ficar inquieto, é o Espírito Santo me mandando fazer alguma coisa. Um dos melhores exemplos do Espírito Santo nos impelindo a fazer alguma coisa é a hora da oferta. Você acha que o diabo vai te mandar ofertar? Oferta e dá o dízimo, seja fiel a Deus para que a obra do Senhor tenha mantimento. Até parece, né? Mas aí na hora da oferta, você tá com, vou dar R$2. Aí alguma coisa no seu coração: mas você tem uma nota de 50 ali, né? Mas Jesus, eu não queria dar os 50. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, durante uma luta muito grande na área financeira, eu tinha dado dízimo e Deus tocou no meu coração para que eu fosse mais generoso com a casa de Deus, então eu dei meu dízimo. Eu e minha esposa conversamos, entramos em acordo, a gente começou a dar 10% de dízimo mais 10% de oferta. Então nós começamos a dar 20%. E eu já tinha dado dízimo, já tinha dado oferta, e era uma época aí, final de mês, vacas magras, eu estava com pouquíssimo dinheiro. Eu tinha recebido um valor de um atendimento que eu fiz na área de marketing onde eu trabalho,
tinha recebido o valor por uma consultoria, era uma prestação, recebi R$ 416 com 16 centavos. Dei o dízimo, dei a oferta. Aí sobrou, paguei umas continhas ali, fiz umas comprinhas, tinha sobrado R$ 100 e poucos. E o pastor pregou uma palavra muito poderosa. Eu estava ouvindo, estava sentado ali na cadeira ouvindo, e o pastor pregando uma mensagem muito abençoada. O Espírito Santo tocou no meu coração. Dá uma oferta na vida do pastor para confirmar a palavra. O pastor lançou uma palavra profética muito abençoada, o Espírito Santo tocou no meu coração. Dá uma oferta na vida do pastor, não é para a igreja, é para o pastor, para Deus confirmar a palavra. Mas Jesus, o Senhor sabe que eu já dei a oferta, já dei o dízimo, e eu estou com pouco dinheiro. Aí, claramente, eu senti no meu coração, R$ 50 você tem. Ok, Senhor. Deus me deu até o valor, R$ 50 você tem. Eu tinha mais ou menos uns R$ 180 na conta. R$ 50 você tem. Na hora de acabar o culto, o anúncio. Os jovens estão fazendo um lanche aqui para ajudar aí num retiro. Você, ô Jesus, está de brincadeira. Não. Você vai ajudar. Eu pensei, Jesus, eu já dei oferta, vou dar oferta pro pastor. Aí chega a minha esposa, vamos comprar o lanche para ajudar os jovens. Eu olhei, Jesus, eu nem sou tão fã do que eles estão vendendo. Mas amém. Aí compramos um lanche, cheguei, pastor, qual que é o teu Pix? Peguei o Pix do pastor. Não, ele me passou o Pix da igreja. Eu falei, não o da igreja, o seu, o pessoal. Deus falou para mim ofertar na sua vida. Em 7 dias, a profecia é que eu teria uma grande surpresa e uma confirmação. Isso era no domingo. Na terça-feira, Deus deu a confirmação para a oração que eu e minha esposa estávamos pedindo. Às vezes o Espírito Santo ele nos leva a fazer coisas que nos desafiam. E se a gente não estiver vigiando, a gente diz, isso é loucura, eu não vou fazer, eu me nego a fazer. Só que a gente está pedindo para Deus, Deus, me abençoa com a bênção que eu preciso, e Deus está dizendo, se você me obedecer, eu te abençoo. O dia que você começar a me obedecer, eu abro as portas sobre a tua vida. O dia que você começar a me obedecer, eu te abençoo. O Espírito Santo falou no meu coração, e eu obedeci. E foi o momento que Deus respondeu. Foi a partir disso que Deus deu a resposta. E Pedro termina assim, resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vós e vossos irmãos. Às vezes a gente tem a impressão que Deus fala com todo mundo, que Deus abençoa todo mundo, que Deus cuida de todo mundo, mas a gente não. Às vezes até parece que Deus esqueceu da gente, ou que Deus tem algum problema com a gente, porque, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que Deus deixou isso acontecer? E a gente gosta de dizer, né? Mas eu sou da igreja, mas eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou semi-anjo, eu sou nascido da graça, foi batizado com as brasas do fogo vivo do altar que desceu do céu, que o anjo trouxe com o rodo. A gente acha um monte de coisa para falar. Mas a verdade é que as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, elas são vividas por todos. Todo mundo tem uma luta em alguma área da sua vida, todo mundo tem as suas adversidades, e todo mundo precisa preservar a paz que o Senhor Jesus nos entregou como um presente sagrado. A gente não pode abrir mão da paz, a gente não pode olhar para o lado. Pedro, quando olhou para o lado, afundou. Às vezes a nossa fé afunda porque a gente fica olhando para o vizinho, fica olhando para o lado e não se preocupa em buscar a paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. A partir do momento que nós entendemos que a paz que excede todo entendimento é a ferramenta que o Espírito Santo usa para que a gente seja guiado por Deus, para que a gente cumpra a sua vontade, nós começamos a dar muito mais valor para ela. Pode faltar dinheiro, pode faltar comida, pode faltar liberdade, pode faltar saúde. Quando nós tomamos posse da paz que excede todo entendimento, nada vai roubar a paz que foi o presente que Jesus deu para mim e para você. Nunca abra mão da sua paz, pois ela é a ferramenta que o Espírito Santo vai usar para guiar os seus caminhos
E é através da paz que o Senhor Jesus te deu que você vai viver a verdadeira alegria e vai alcançar a verdadeira prosperidade. Se essa palavra tocou no seu coração, se essa palavra te abençoou, compartilha ela com mais pessoas. Envie o link nos grupos de WhatsApp, envie o link desta mensagem para mais pessoas, porque muitos precisam ouvir. A palavra de Deus diz que a seara é muito grande, mas que são poucos os ceifeiros. Talvez você não possa fazer várias pregações, mas você pode enviar essa mensagem para as pessoas. Talvez você esteja passando por um processo onde Deus está te tratando para você ser um grande pregador, ou para você ser usado grandemente no reino de alguma outra maneira. Mas, neste momento do seu processo, você pode compartilhar essa mensagem com muitas outras pessoas. E através da sua vida, o Evangelho vai ser propagado, vai se espalhar e muitas almas vão ser abençoadas. Não deixe de compartilhar aquilo que Deus está entregando em sua mão. E se Deus tocar no seu coração para enviar uma oferta, para abençoar este ministério, para abençoar a minha vida, para que eu possa continuar me dedicando exclusivamente a propagar o Evangelho do Senhor nosso Deus, aqui embaixo vai ter uma chave Pix para que você possa estar fazendo as suas doações, mas só faça isso se Deus tocar no seu coração, caso você também queira pregar. Nossa, eu gostaria de pregar dessa maneira, eu gostaria de conseguir falar de Deus de uma maneira que as outras pessoas entendessem, que a vida das outras pessoas fosse mudadas. Eu gostaria de pegar a Bíblia, abrir ela e ler, e conseguir entender a Bíblia dessa maneira tão linda, tão profunda, que as pessoas abrem a Bíblia e lê, e Deus fala com elas de uma maneira maravilhosa, só que eu abro a Bíblia e parece que eu não entendo. Às vezes as pessoas têm 3 problemas. Primeiro problema: lê a Bíblia e não entende nada. Aí ela fica com pouca vontade de ler a Bíblia, daí ela quase nunca lê a Bíblia. Aí o primeiro problema é quase nunca ler a Bíblia. Segundo problema, das poucas vezes que lê, quase nunca entende. E o terceiro problema, nas raríssimas ocasiões em que a pessoa realmente entende alguma coisa, ela não consegue falar. Ela quer contar para os outros, ela quer expressar, mas ela não consegue. Se você quer aprender como ler a Bíblia da maneira correta e como comunicar a mensagem de uma maneira poderosa, aqui embaixo, na descrição, tem 2 aulas gratuitas que vão te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito mais profunda, vão te ajudar a entender melhor como comunicar a mensagem, e também tem a possibilidade de você comprar um curso completo, ministrado por mim, que vai te ajudar muito a resolver esses problemas. Deus te abençoe. Até a nossa próxima mensagem.